Um abraço pra galera aqui do Dragão Goiano, tá tudo bem? Pois é, o Atlético vivenciando os últimos momentos antes deste grande jogo de sábado, 4h30 da tarde, contra o Vasco, em Cariacica, Espírito Santo. A delegação do Vasco chegou hoje em Cariacica e, é claro, em Vitória, melhor dizendo, capital do Espírito Santo, né? Onde fica o aeroporto, e na ocasião foi recebida com uma festa tremenda. Rapaz, a expectativa é, claro, de uma grande maioria de vascaínos lá no estádio Kleber Andrade, onde será o palco do jogo. De qualquer forma, com essas adversidades, o Atlético tentará essa vitória para acabar com essa invencibilidade do time Cruz Maltino. O técnico Marcelo Cabo não quis revelar a escalação, mantém a dúvida na esquerda quem será o substituto do Romário. Olha, eu estou apostando as minhas fichas no Matheus Ribeiro, viu? Ele é lateral direito, mas também dá conta de jogar com a perna esquerda, então estou acreditando que o Matheus Ribeiro será o lateral pela esquerda, com o Ednei entrando na direita. Então, provável time do Atlético, na minha modesta opinião: Marcos, Matheus Ribeiro na esquerda e Ednei na direita. Os zagueiros Marlon e Lino, o meio-campo Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz, Luiz Fernando, Gilcinho e Viçosa. E aí, esse é seu time? Pra mim é esse. Bom, mudando um pouco de assunto, deixa eu aproveitar o gancho. É sempre bom a gente trazer entrevistas interessantes aqui no Dragão Goiano, né? E apesar de ele não ter vínculo com o Atlético, mas eu fiz uma entrevista com Fernando Diniz, técnico do Oeste, que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, foi vice-campeão paulista recentemente com o Audax, implantando uma nova filosofia no futebol brasileiro, que é aquele toque de bola atrás, sem chutão, o zagueiro não pode dar chutão. Então vamos acompanhar essa entrevista que fiz com ele sobre esses assuntos. E eu comecei perguntando se ele foi realmente procurado pelo Atlético. Você se lembra que o Atlético ficou sem treinador, né, com a saída do Wagner Lopes, e o nome dele foi comentado nos bastidores do clube. Ouça o que falou Fernando Diniz, atual técnico do Oeste, aqui no Dragão Goiano. Eu não sei, não chegou nada até mim. Teve um momento aí que eu não estava atendendo absolutamente ninguém. Tem uma pessoa que é muito próxima a mim, que às vezes os clubes ligam direto para ele, e ele também não me passou nada. Mas assim, que eu posso dizer é que não chegou nada do Atlético na minha direção, convite formal não teve nenhum. E o Goiás? Também assim, é uma coisa que eu acho que pode ter tido alguma especulação no nome, que sempre ventilam, como em outros clubes também, mas assim, não teve convite formal, também não teve de ninguém. Ô Fernando, deixa eu aproveitar o gancho, que é sempre bom ter você, um cara que vem inovando no futebol, e hoje em dia está tão difícil a gente enxergar uma inovação no futebol brasileiro. Como é que você pensa esse formato que você vem aplicando no Oeste e em outras equipes também? Você acha que é o momento ideal para o futebol brasileiro ter essa saída tão diferente que você vem implantando? Eu não penso muito em momento ideal. É uma coisa para mim muito simples. É a maneira que eu enxergo o futebol, da maneira melhor de se jogar. Não tenho pretensão de fazer revolução nenhuma. A questão é só que eu acredito que esse jeito é o melhor jeito de se praticar futebol. O jeito que é mais bonito e é também, na minha opinião, mais competitivo. Então não tem por que eu não adotar esse modelo, e com interação constante com os jogadores, que são os meus maiores parceiros aí para que a coisa se desenvolva. E da onde veio essa ideologia? A inspiração eu acho que são nos grandes jogadores que eu vi na minha infância. Eu gosto que os jogadores consigam jogar bem e tenham prazer em jogar futebol. Então a maior inspiração é essa, de que os jogadores voltem a ter prazer e volte aquele sonho de criança que um dia todo mundo sonhou em ser jogador por conta de alguém, provavelmente de algum grande craque do passado. A gente pode não ser Pelé, ou Maradona, ou Messi, mas todo mundo tem um talento dentro de si que é botar para fora. Então, se a gente consegue potencializar isso, o jogador passa a ter mais prazer de estar no campo. Você encontrou, ou poderá até encontrar, muitas barreiras, porque a pressão no futebol é muito grande por resultado. Isso pode incomodar essa sua filosofia? Em algum momento você parar para pensar, tá muito difícil porque a pressão é muito grande por resultado, de repente o resultado não vem, enfim? Então, isso é uma pergunta que ela tinha que ser feita ao contrário para mim, porque os resultados que a gente tem obtido com esse modelo, eles são muito surpreendentes. E embora o ano passado a gente não tenha chegado às finais, uma equipe do porte do Oeste, do Audax, que tinha uma das 4 menores folhas do campeonato, ficar em 7º e com números muito expressivos, como controle de jogo, de posse de bola, número de finalização, já foi um grande sucesso ano passado, que esse ano excedeu aquilo que todo mundo esperava.
Menos os jogadores que estavam lá no Audax, que sempre acreditaram que era possível até ser campeão. Mas o resultado e a consistência que o time tem, ela meio que desmente essa teoria que as pessoas falam que tem muita pressão. A pressão existe mais por uma questão irracional, emocional, do que pela racionalidade, porque os números do Audax eles têm sido muito consistentes. Se você falar então do modelo do outro, esse modelo, por hora, ele tem mais resultados do que o modelo conservador, pelo menos no que o Audax tem feito nesses últimos anos. Que a última para encerrar, o jogador consegue entender, compreender fácil isso? Consegue. Não é uma coisa que é do dia para a noite, mas não é uma coisa que leva tanto tempo como as pessoas imaginam. Hoje a gente joga com a base, do time que terminou o campeonato, a gente tem 3 jogadores jogando e tem de 7 a 8 do Oeste. Então a equipe já tem uma cara muito parecida com a que tinha no Campeonato Paulista. E faz 15 dias que nós estamos juntos. Então não é uma coisa que fala assim, porque eu acredito que o futebol, pelo menos aí aqui no Audax, é uma maneira muito mais assim, de conviver do que uma maneira de jogar. Então não é só aquilo que acontece dentro do campo que é importante. O estreitamento das relações humanas, a gente acaba investindo muito nisso, e os jogadores se sentindo bem acolhidos, eles acabam respondendo melhor dentro do campo. Palavras do técnico Fernando Diniz com essa sua nova filosofia no futebol brasileiro. Do Atlético, tá tudo aí. Informando, Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera.